Nessa videoaula, estudaremos sobre o conceito de listas. Uma lista em Python é uma sequência ou coleção ordenada de valores. Cada valor na lista é identificado por um índice, e os valores que formam uma lista são chamados elementos ou itens. Nós aprendemos que uma string também é uma sequência ordenada de valores. As principais diferenças entre uma lista e uma string são as seguintes. Primeiro, uma string contém apenas caracteres, enquanto que listas podem conter qualquer tipo de dado. E segundo, as strings não podem ser modificadas, enquanto que as listas podem ter seus elementos alterados. As listas não possuem um tamanho fixo, ou seja, seu tamanho pode ser alterado a todo instante, excluindo ou adicionando elementos. Para criar uma lista em Python, usamos um par de colchetes e vírgulas para separar os elementos. Nessa célula, criamos uma lista chamada lista de países, que contém 4 elementos, onde cada elemento é o nome de um país. Observe que cada item está separado por vírgula, e cada elemento é do tipo string, já que cada nome de país está entre aspas. Observe na saída dessa célula que o sinal de colchetes identifica e caracteriza a lista que acabamos de criar. Agora, analise essa célula. Dê um pause no vídeo e tente descobrir onde está a diferença entre o código dessa célula e o código da célula anterior. A diferença está na quantidade de elementos nas listas. Na célula anterior, temos 4 elementos, e nesta célula, somente um item. Observe que na célula anterior, para cada nome de país, temos um par de aspas seguido de uma vírgula, com exceção do último país, que é o Paraguai, por não ter vírgula depois dele. Já nessa célula, temos 4 nomes entre um par de aspas. Vamos executar a célula e comparar as saídas. Nós aprendemos na videoaula sobre strings como recuperar elementos. Só recordando, para recuperar um item de uma sequência de elementos, seja ela uma string ou uma lista, ou outras que veremos mais à frente, colocamos o nome da variável e o índice da posição desejada entre colchetes. Vamos ver o primeiro índice da primeira lista de países. Agora, vamos ver o primeiro índice da segunda lista de países. Agora, você consegue visualizar de forma mais clara a diferença entre as duas listas. Conforme dito agora há pouco, listas podem conter qualquer tipo de dado. Nessa célula, o item 2.9 é do tipo float. O elemento 500 é do tipo inteiro, o nome Brasil é do tipo string e o último elemento é o valor true do tipo booleano. Também podemos criar uma lista vazia sem nenhum elemento. Isso é muito útil quando queremos adicionar itens à medida que o nosso algoritmo é executado. Por exemplo, quando queremos salvar o score, ou seja, o nível de precisão dos modelos de machine learning utilizados no projeto de ciência de dados. Dessa forma, criamos uma lista vazia e adicionamos a avaliação de cada modelo conforme sua execução é concluída. Faremos bastante em nossos projetos. Diferente de uma string, podemos alterar um elemento de uma lista. Nessa célula, alteramos o primeiro item da lista, cujo valor é 2.9, para a palavra Python. Observe na saída do código que o primeiro elemento da lista foi alterado. Também podemos atribuir cada valor da lista a uma variável. Observe que em apenas uma linha fizemos a declaração de 4 variáveis, separando cada declaração por ponto e vírgula. Isso é muito útil para economizar linhas de código. Dessa forma, não precisamos colocar uma declaração embaixo da outra. Vamos executar essa célula e também as seguintes para visualizar o conteúdo das variáveis criadas.
Observe nessa célula que não modificamos apenas um item da lista. Nesse código, toda a lista está sendo alterada. Observe a saída. Agora, veremos como inserir ou apagar um item em uma lista. Existem algumas maneiras de incluir e excluir elementos em uma lista. Inicialmente, vamos ver como inserir um elemento utilizando o método insert. Utilizando o método insert, é obrigatório informar o índice da posição na qual se deseja inserir na lista. Nesse exemplo, é a segunda posição, ou seja, de índice 1. Lembre que a primeira posição em Python tem o índice 0. Vamos executar e observar a saída. A palavra dados foi inserida na posição de índice 1. Essa posição era ocupada pelo número float 100.1. Com a inserção da palavra dados, o número 100.1 passou para a posição de índice 2. Dessa forma, o tamanho da lista aumentou. Podemos inserir um elemento no final da lista. Para isso, utilizamos o método append. Vamos executar essa célula algumas vezes e perceberemos que o valor informado é sempre inserido no final da lista. Vamos ver outro exemplo utilizando o método append. Antes, precisamos imprimir a lista vazia que criamos antes. Vamos inserir um elemento nessa lista vazia. Observe que a palavra Júpiter foi inserida na lista. Já aprendemos como inserir um item em uma lista. Agora veremos como apagar. Vamos imprimir nossa lista novamente para facilitar a visualização. A primeira forma de excluir um elemento é utilizando a palavra reservada del. A sintaxe do comando del só aceita o índice de um elemento, ou seja, não podemos colocar o valor do elemento para que este seja apagado. Observe essa célula na qual informamos o índice 2 para ser apagado. Tente responder a seguinte pergunta e pode dar um pause no vídeo para pensar antes de responder. Ao informar o índice 2, qual elemento da lista será apagado? O elemento apagado é o número float 100.1. Lembre que a indexação em Python começa por 0. Essa lista com a qual estamos trabalhando é muito pequena, com poucos itens. Assim é fácil saber o índice de um elemento. Mas imagine se fosse uma lista com 1000 elementos. Ficaria bastante difícil visualizar o índice de um elemento. Utilizando o método remove, podemos apagar um item a partir do seu valor. Nessa linha de código, excluímos a string Alemanha. Perceba que a palavra Alemanha foi excluída da lista. Você pode também querer remover de uma só vez todos os itens de uma lista. Para isso, você utiliza o método clear. Observe que todos os elementos da lista foram excluídos. Para continuar trabalhando, vamos inserir novos itens. Não é possível excluir um item que não existe na lista. Por exemplo, nessa linha de código, tentamos excluir o item na posição de índice 4. E qual é o item na posição de índice 4? Não existe elemento na posição de índice 4. O último item da lista está na posição de índice 3. Sendo assim, ao executar essa célula, o interpretador acusará erro. É possível excluir um elemento da lista e atribuí-lo a uma variável. Isso é muito útil quando não queremos perder o item excluído. Caso esse seja o seu objetivo, você utiliza o método pop. Observe o seguinte: um método pode retornar valores. Isso ficará mais claro quando estudarmos mais à frente o conceito de função. Por enquanto, entenda o seguinte: nessa linha de código, ao executar o método pop, o elemento que está na posição de índice, informada entre parênteses, será excluído da lista e atribuído à variável x. Ou seja,
O método POP retorna o valor do item excluído, e isso permite atribuir esse valor a uma variável. Observe a saída da célula e perceba que a string Brasil foi excluída da lista. Agora, vamos visualizar o conteúdo da variável x. Vamos falar sobre listas de listas ou listas aninhadas. Uma lista de listas é uma lista onde cada elemento também é uma lista. Nessa célula, criamos uma lista de listas. E cada lista possui elementos de tipos de dados diferentes. São 3 listas com 4 itens cada uma. Observe que para criar uma lista de listas, adicionamos um par de colchetes. Lembre que utilizamos colchetes para criar uma lista. E dentro desse par de colchetes, temos 3 listas separadas por vírgulas. Vamos visualizar a saída desse código. Perceba na saída que o primeiro colchete fecha seu par com o último colchete. Ou seja, isso significa que temos uma lista com várias listas. Cada lista é definida por um par de colchetes e separada por vírgulas. Você lembra da videoaula sobre strings, quando falamos sobre slicing, também conhecido como fatiamento? O conceito de slicing funciona com várias estruturas de dados e veremos agora como utilizá-lo com listas. Fatiamento é muito importante em ciência de dados e utilizaremos bastante em nossos projetos. Nós aprendemos que para recuperar um elemento de uma sequência de valores, devemos informar o índice na posição desejada entre colchetes, logo após o nome da variável. Nessa célula, recuperamos a lista na posição de índice 0, ou seja, a primeira lista. Observe a lista de listas na saída da célula anterior e analise a lista na posição de índice 0. Na sequência, recuperamos a lista na posição de índice 1, que é a segunda lista. Se quisermos recuperar um elemento específico da lista de listas, precisamos utilizar 2 pares de colchetes. No primeiro par de colchetes, informamos a lista desejada e no segundo par colocamos o item que queremos recuperar. Nessa célula, recuperamos o primeiro item da primeira lista e, no caso, é o valor booleano true. Na sequência, recuperamos o quarto item da segunda lista, que é a string machine. E nessa célula, recuperamos os 3 primeiros itens da terceira lista. A posição de índice 3 informada nessa linha de código é exclusiva. Ou seja, os elementos recuperados estão na posição de índice 0, na posição de índice 1 e na posição de índice 2. Vamos imprimir novamente a nossa lista de listas para facilitar a visualização. É possível somar um valor a um determinado elemento da lista. Nessa célula, somamos o número 10 com o item da terceira lista na posição 1, que no caso é o número 7. E o resultado é 17. Nesse código, multiplicamos 2 elementos pertencentes à lista de listas. Esses números são 2.8 e 45. Vamos falar sobre concatenação de listas. Concatenar listas significa juntar várias listas e formar apenas uma. Vamos criar 2 listas e depois fazer a concatenação. Uma forma de concatenar listas é utilizando o sinal de mais. Observe a saída e veja que a concatenação das 2 listas formou apenas uma. Perceba também que criamos uma nova variável do tipo lista. Também podemos utilizar o operador de atribuição soma para fazer a concatenação. Observe que nesse exemplo, concatenamos a lista 2 na lista 1, mantendo a lista 2 inalterada. Fique atento, porque na célula anterior, uma nova variável foi criada com o resultado da concatenação. É possível
concatenar listas utilizando o método extend. Observe que criamos a lista A e a lista B. Depois, chamamos o método extend da lista A, colocando a lista B entre os parênteses do método. Veremos mais à frente que os valores passados entre parênteses são chamados de argumentos, tanto nos métodos como nas funções. Observe a concatenação da saída da célula. Agora, aprenderemos como fazer pesquisas em nossas listas. Vamos imprimir a lista novamente. Nessa célula, verificamos se o valor dados pertence à lista na posição de índice 2, e para isso utilizamos o operador IN. A saída desse código é um valor verdadeiro se o elemento foi encontrado ou falso se o item não foi encontrado na lista. Nessa célula, procuramos se o elemento de valor 12 está na lista na primeira lista. Utilizando o método index, recuperamos o índice de um elemento. Agora, vamos trabalhar com algumas funções built-in com listas. Primeiro, vamos criar uma lista. Podemos utilizar a função type para verificar o tipo da variável. Observe na saída que a variável é do tipo lista. A função len retorna o tamanho da lista. Veja que o tamanho da lista é de 8 elementos. A função max retorna o valor máximo da lista, e a função min retorna o valor mínimo da lista. Veremos alguns métodos para uma variável do tipo lista. Vamos criar uma lista chamada capitais. O método reverse reverte a lista de trás para frente. Observe a saída. O método sort ordena a lista. Nesse caso, a ordenação será por ordem alfabética. Também podemos copiar uma lista para uma outra variável utilizando o método copy. Por fim, o método count conta quantas vezes um elemento aparece na lista. Listas são estruturas bastante utilizadas em ciência de dados, e seu aprendizado é indispensável. Utilizaremos bastante em nossos projetos. Na sequência, faça os exercícios e na próxima videoaula apresentaremos a solução. Até mais!